Fala, guerreiros! Na aula de hoje falaremos sobre o Renascimento, um movimento que buscava restaurar a cultura greco-romana, aí meio que negando a Idade Média. Mas antes de começarmos, 3 perguntinhas básicas para vocês. A primeira delas, facinho: quais são os nomes dos 4 tartarugas ninjas? Isso mesmo, do desenho animado Tartaruga Ninjas. Segunda pergunta: qual é o nome dessa escultura que está aparecendo aí na tela? E a terceira pergunta: qual é o nome desta obra de arte? Vamos ver se você sabe um pouquinho de Renascimento. Fala aí pra mim. Um fato curioso aí, antes de começar sobre o Renascimento, é sobre o desenho animado Tartaruga Ninjas. Diz que o rato Mestre Splinter, que era o pai das Tartarugas Ninjas, escolheu os nomes dos Tartarugas Ninjas com um livro do Renascimento. Por isso, os Tartarugas Ninjas tinham nomes de pintores do Renascimento. Eram eles Donatello, Rafael, Leonardo e Michelangelo. Respondendo aí a primeira pergunta: Rafael, Donatello, Leonardo e Michelangelo. O Renascimento começa na Península Itálica, nesse desenho aí que é parecido com uma bota, mas vai expandir-se por toda a Europa, tentando trazer aí a cultura da Grécia e de Roma de volta ao pensamento ocidental. As principais características do Renascimento: o primeiro deles, o humanismo, a busca da valorização do homem. O segundo, o retorno da cultura greco-romana. Para os renascentistas, a cultura da Grécia e de Roma era superior à cultura da Idade Média e queriam que renascesse essa cultura. O terceiro ponto é o antropocentrismo, o homem no centro do universo, diferenciando-se do teocentrismo, Deus no centro do universo, da Idade Média. Para o renascentista, o homem era a criatura mais bela de Deus e, por ser a criatura mais bela de Deus, deveria ser exaltada ao máximo. E o quarto ponto aí é o racionalismo, ou seja, a busca da razão para o conhecimento. O homem agora busca compreender os fatos naturais através da razão. O Renascimento é dividido aí em 3 grandes períodos. O primeiro é chamado de Trecento, que é o período aí que vai no século XIV, nos anos 1300 e seguintes. Depois o Quattrocento, que é no século XV, e aí nos anos de 1400 e seguintes. E o Cinquecento, que vai aí no século XVI, a partir de 1500 e continuando. No Renascimento se destaca aí o conceito de mecenas, que eram os patrocinadores dos artistas. Entre os principais mecenas que patrocinavam a arte do Renascimento estavam a família Médici, com Lorenzo de Médici, e o Papa Júlio II, com a Igreja Católica. A Igreja Católica foi um dos grandes patrocinadores dos grandes artistas. Grandes igrejas foram construídas e modeladas pelo Renascimento com o patrocínio da Igreja Católica. Agora vamos lá conhecer os nossos artistas, os principais artistas do Renascimento. O primeiro deles se chamava Donatello, o mais velho de todos. Gostava de esculturas e fez artes como Maria Madalena, uma escultura de madeira. O próximo artista aí é o mais conhecido deles, Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci, além de pintor, escultor, também era engenheiro, trabalhava com ciência, razão, era um gênio. Entre as principais obras de arte está aí a Santa Ceia, um grande quadro que ressaltava aí a última ceia de Jesus, e também está o mais conhecido deles, Mona Lisa ou Gioconda. Respondendo a nossa segunda pergunta aí, você acertou, você errou. O quadro que foi colocado é Mona Lisa ou Gioconda, de Leonardo da Vinci. O nosso terceiro artista aí é Michelangelo, um grande pintor que fez grandes obras, como é o caso do teto da Capela Sistina, mas gostava mesmo de fazer grandes esculturas, como o caso aí da Pietà. A nossa próxima resposta aí, essa escultura aí é a Pietà, ou Nossa Senhora da Piedade. O Michelangelo também fez uma obra muito importante chamada Moisés, uma escultura que é relatada no Minuto de História, que está aparecendo aí no canal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais de Moisés, basta clicar aí que você vai entender a história dessa grande obra de arte. O nosso quarto artista aí é Rafael Sanzio, o que morreu mais cedo entre os artistas, mas deixou grandes obras de arte. Por exemplo, a Ressurreição de Cristo, que retrata aí um momento da história católica.
e também o quadro Escola de Atenas, em que ele reúne os grandes pensadores gregos em um só local. Aí nós temos aí uma grande análise a se fazer nessa obra, que também será disponível no canal. E nós temos aí um quinto artista que não foi homenageado no desenho animado, que se chama Sandro Botticelli. Ele foi injustiçado de não ter o seu nome citado no desenho. Entre as grandes obras de arte deles está O Nascimento de Afrodite, em que ele relata o nascimento mitológico da deusa do amor. E na sequência desse vídeo eu falarei aí sobre os principais pensadores do Renascimento. Sairemos do ramo artista e falaremos sobre os escritores, os pensadores que modificaram o pensamento da Europa Ocidental no Renascimento. Foi isso, valeu!